Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Bom, gente, eu tinha prometido para vocês fazer um resumo com relação a fundos, né? Estou usando o material aí, na verdade é a mesma coisa, mas a apostila atualizada do Edgar Abreu, que está disponível aí gratuitamente para todos aí, tá bom? Mas vamos lá. Ele até faz uma boa dica aqui, tá? Falando aí, ó. Tudo isso de questões, sim, né? De 10, no mínimo 10, máximo 15 questões. Tem muito material para ler sobre fundos, aquilo que eu falei, né? Por quê? Porque ainda é a base da certificação, né? É um assunto muito importante. E realmente ele traz aqui que, de certo modo, apesar de ser chato, ela é de certo modo fácil. Por quê? Porque resume a decorar mesmo. Então, a gente tem que reler, ler e reler. Aquilo que eu falei, 17 vezes no mínimo. Tá bom? Mas vamos lá. Então, rapidamente, fundos de investimento e cotas, ou fundo de investimento em cotas, né? O fundo de investimento, aquilo que eu falei, para compor um fundo de investimento, o gestor, né, através da política do fundo, vai lá e compra o ativo em si, né, o papel, uma LTN, uma ação, CDB, debênture ou a letra financeira do tesouro, sei lá. Enfim, pode ter aí podem ter vários tipos aí de papéis dentro do fundo. E o fundo de investimento em cotas é aquele que compra pedaço de fundos de investimento. Então essa é a diferença básica, tá bom? Bom, falando ainda sobre as características aí de constituição de um fundo, tá? Ele se constitui, um fundo de investimento se constitui na forma de um condomínio, tá? Comunhão de recursos, no qual os cotistas têm o mesmo interesse aí, né? O interesse dos cotistas é o quê? Em ganho de escala, aumentar a rentabilidade deles aí, né? De todos os recursos, para que coletivamente possa ser mais fácil aplicar. Então é um condomínio, é um grupo de pessoas ou cotistas, tá bom? Cota, a cota do fundo, né? Geralmente cai na prova muito essa questão de cota, corresponde à fração ideal do patrimônio do fundo, tá? É a menor fração do patrimônio líquido do fundo. E aí a gente tem lá, como é calculado o valor da cota? Tem os ativos, né? Menos os valores a pagar é igual ao patrimônio líquido dividido pelo número de cotas, tá? Pelo número de cotas. Bom, então é uma questãozinha aí interessante para a prova também. Então é o patrimônio líquido dividido pelo número de cotas que se dá o valor da cota. Bom, então passamos aí, vamos lá. Propriedade dos ativos de fundo de investimento, excluindo fundos imobiliários, tá? Bom, a propriedade dos ativos, de quem é o ativo? O ativo é de quem? É do condomínio, né? Então, na verdade, são dos cotistas. Os cotistas são os donos do fundo, tá bom? Tá? O cotista, cada cotista é dono da sua cota. Então, o condomínio é dono do fundo, tá? Com relação ao registro, faz parte desse material, então, esses assuntos um pouquinho chatos, né? Então, vamos lá. Registro do fundo. Para se iniciar um fundo de investimento, ele precisa ser registrado, tá? Então, tem alguns documentos e informações obrigatórias. O regulamento, tá? Então, ele tem que ser feito de acordo com a instrução da CVM. A declaração do administrador de que o regulamento do fundo está de acordo com a lei, né? Os dados relativos ao registro no cartório de registro de documentos. Nome de auditor dependente, inscrição CNPJ e a lâmina de informação, tá? Outro assunto que eu falo aí que geralmente cai uma ou outra questão aí, tá? É a segregação entre gestão de recursos próprios e de terceiros, ou Chinese Wall, ou barreira de informação. Então podem ter questões que trazem, né, no enunciado qualquer uma dessas palavras. Segregação entre recursos, de gestão de recursos próprios de terceiros, Chinese Wall ou barreira de informação. O que é isso, né? Relembrando aquilo que eu falei, a instituição no qual também tem administração de recursos terceiros, um banco, e tem também uma empresa que é a responsável por administrar o recurso terceiro, né? Uma empresa de investimento. Esse banco, né, que eu dei aquele exemplo, né, ele não pode interferir na gestão do recurso dos fundos, né? Então vamos lá, aquele exemplo que eu dei, o banco está precisando emitir lá está querendo, né, emitir um CDB,
e de certo modo ele influencia para que o gestor do grupo vai lá compre o CDB dele dentro daquelas características que o banco está precisando, ou que ele queira, né? Bom, peraí, isso não está sendo bom para o fundo, então o fundo está tendo aí uma ingerência indevida. Então tem que ter essa separação, tá? Vamos lá, o que mais que a gente pode falar? Bom, com relação à segregação de atividade de recursos próprios de terceiros, seria isso. Aí outro assunto que é importante e é meio chatinho, né? Questão de leitura. Assembleia Geral dos Cotistas. É a reunião dos cotistas para deliberarem sobre vários assuntos aí. Demonstrações contábeis, substituição do administrador, fusão, aumento da taxa e taxa de performance. Por quê? Porque ali na frente tem uma dica, né? Que eu vou falar. Alteração na política de investimento, emissão de novas cotas, no caso de fundo fechado, a amortização, resgate de cotas, alteração do regulamento. Então aqui não é necessário então fazer uma Assembleia Geral de Cotistas para alteração no regulamento quando for atender exigências expressas da CVM, ou atualização de dados cadastrais do administrador, ou caso venha a fazer a redução da taxa de administração ou taxa de performance. Eu já vi questão assim, então para reduzir a taxa de administração e taxa de performance não precisa de assembleia para alterar aí o regulamento. A convocação pelo menos 10 dias de antecedência, a presença de todos os cotistas supre a convocação. Bom, o que mais aqui que geralmente dá dúvida? Bom, eu vou levar aqui com relação às obrigações, tá? Obrigações, aquilo que eu falei para vocês, ó. O cotista poderá ser chamado a aportar recursos ao fundo nas situações em que o patrimônio líquido do fundo se tornar negativo. Tá bom? Então, em caso de situação de patrimônio líquido do fundo se tornar negativo, se você tem dinheiro no fundo lá, você pode ser chamado para colocar din-din. Beleza? Bom, o que mais de importantíssimo? Outro termo aí, ó, informações relevantes ou disclaimers, né? São dois termos utilizados para isso. São as informações importantes do fundo que eles devem remeter aos cotistas, tá? Por exemplo, no extrato tem que ter aí o nome do fundo, o nome do registro, nome e endereço. Tem que dar uma lida nisso mesmo, tá? Vamos ver outra coisa aqui. Obrigações do administrador de um fundo. Vamos lá. Seguindo, informações factuais. Bom, isso daqui é leitura mesmo. Bom, então vamos lá. Agora aqui, isso aqui não é Chinese Wall, é segregação de funções e responsabilidades com relação ao fundo, né? Lá dos participantes e agentes que atuam no fundo. O administrador, responsável legal pelo funcionamento do fundo, controla todos os prestadores de serviço e defende os interesses dos cotistas, responsável por comunicação com o cotista. Então é o cara. Ele só não pode ser confundido na hora de comprar os papéis com o gestor, tá? Eu falei para vocês algumas vezes, então tem que tomar certo cuidado. Comprar os papéis no mercado, tá? Mas o restante aí, ó, ele é responsável pelo funcionamento. Custodiante, né? A guarda ou custódia dos ativos. Esse ativo ele precisa ficar registrado e alguém tem que fazer isso. Então ele faz a custódia aí, tá? Distribuidor, tá? É responsável pela venda das cotas do fundo. Pode ser o próprio administrador ou terceiros contratados por ele. Aquele exemplo que eu dei das agências, tá? Dos bancos, tá? Eles acabam distribuindo aí as vendas, né? As ofertas de investimento em fundos através das agências, né? Mas, né, a empresa de investimento de cada banco, né, é a responsável inicial. Mas vamos lá. Tem que ter o gestor ele é o responsável pela compra e venda dos ativos segundo a política de investimento. Então,
Esse daqui é o cara que vai lá no mercado, tá, oferecer o ativo que está no fundo ou comprar um ativo para o fundo. Ele faz essa análise e procura comprar e vender dentro da melhor característica aí, dentro da melhor opção para o fundo, tá bom? Tem que ter também o auditor independente, isso aqui é obrigatório, tá? Bom, o que mais? Tipos de fundos. Os fundos abertos. Bom, os fundos abertos são os mais comuns aí pra gente, aí, principalmente que trabalha em banco, né? Os cotistas podem solicitar o resgate de suas cotas a qualquer tempo. Tá? Então, o número de cotas também é variável. Por quê? Porque quando um cotista aplica, novas cotas são geradas e aí o administrador, através do papel do gestor, né, vai lá e compra mais ativos para o fundo. E quando um cotista resgata, né, o fundo tem que vender ativo para o resgate. Então, é uma característica do fundo aberto aí, tá bom? Bom, fundos fechados. O cotista só pode resgatar suas cotas ao término do prazo de duração do fundo, tá? Ainda há possibilidade de resgate dessas cotas caso haja deliberação nesse sentido. Questão importante de fundo fechado. Esse fundo tem um prazo de vida pré-determinado, tá? Então ele tem um prazo de vida. O que mais? Material de divulgação de distribuição de cotas do fundo deve conter pelo menos as seguintes informações: nome do fundo, nome e endereço do administrador e gestor se houver, e outras informações. Fundos restritos. Já os fundos classificados como restritos são aqueles constituídos para receber investimento de um grupo restrito de cotistas. Aquele exemplo que eu dei também, membros de uma família, geralmente uma família que possui aí uma riqueza considerável, né? E aí eles podem estabelecer fundos, né, restritos, ou empresas de um mesmo grupo econômico que tem um interesse conjunto aí em aplicar os recursos do grupo econômico. Também é muito comum fundo restrito a investidor qualificado. Os fundos exclusivos são sempre restritos a investidores profissionais. Nós vamos falar agora sobre fundo exclusivo. Bom, os fundos classificados como exclusivos são aqueles constituídos para receber aplicações de exclusivamente um único cotista. Somente investidores profissionais podem ser cotistas de fundos exclusivos. A marcação a mercado é facultativa. Mas por que isso? Vamos entender então o fundo exclusivo. Se o fundo exclusivo só tem um cotista e a marcação a mercado, a principal finalidade dela é evitar transferência de riqueza entre os cotistas, ora, se a gente tem só um cotista e ele marcar do jeito que ele quiser, o máximo que ele vai fazer é transferir esse dinheiro para ele mesmo, se fosse transferir. Então, para ele não tem nenhuma obrigatoriedade ou necessidade de marcação a mercado. Ele pode até vir a marcar a mercado, tá? Se estabelecer que seja assim, mas é facultativo. Outra questão, fundo de investimento com carência. O regulamento do fundo pode estabelecer prazo de carência para resgate, com ou sem rendimento. Os fundos com carência têm resgate após o término da carência. Bom, o que é isso, gente? Fundo com carência não é um fundo fechado, não. Não vamos confundir isso, não. Fundo de investimento com carência é assim. Tem um fundo, tal, renda fixa, tal, do banco tal. Lá está previsto. Você vai colocar lá 50 mil reais esse fundo. Ele tem previsto no regulamento, ele tem no regulamento dele, né, a norma que só pode, por exemplo, resgatar esse recurso depois de 90 dias de aplicado, ou 180 dias, enfim, tá? Isso daí é a carência, tá bom? É a carência, só vai resgatar depois desse período. Porém, a gente tem uma observação aqui. Resgate de cotas em fundos com carência antes do término da carência estabelecida no formulário de informações complementares. Esse termo também é muito comum aí, né? Dentro dos documentos que tem o fundo. Terá incidência de cobrança de IOF a alíquota de 0,5% ao dia. Lá na frente a gente vai falar um pouco mais disso, tá?
mas a gente tem aí 0,5% ao dia, caso então a pessoa queira resgatar antes da carência. Lá na frente a gente vai ver que é limitado a rentabilidade. Beleza? Mas lá, e aí a gente tem o que? Fundo de investimento sem carência. Resgates a qualquer momento, isto é, liquidez diária. Opa, como assim? Eu apliquei no fundo renda fixa, tal, curto prazo. Eu apliquei hoje, quero resgatar amanhã. Se ele não tem carência, resgato amanhã. Beleza, a liquidez dele é diária. Beleza? Taxa de administração. Vamos falar agora um pouquinho das taxas aí. É um percentual pago pelos cotistas para remunerar todos os prestadores de serviço. É uma taxa expressa ao ano, calculada e deduzida diariamente. A cobrança de taxa de administração afeta o valor da cota, né? Porque vai diminuir realmente o valor que o cotista tem no fundo, né? Então isso vai mudar realmente o valor da cota. A rentabilidade divulgada pelos fundos de investimento é sempre líquida de taxa de administração. Taxa de performance. Lá na frente a gente vai entender um pouco mais, na verdade, apesar de eu já ter falado isso para vocês. Taxa de performance quando eu tenho lá um fundo, né, que ele tem um benchmark, né, um índice de referência. Vamos lá, eu tenho um fundo, né, que tem um índice de referência, o IBRX. Mas aí o fundo conseguiu uma rentabilidade aí acima do IBRX, estando previsto, tá, que a taxa de performance possa ser cobrada. Se o fundo, o gestor e a política do fundo conseguir uma rentabilidade acima do IBRX, pode ser cobrada a taxa de performance, tá bom? Nem todos os fundos cobram taxa de performance. Após a cobrança, após a dedução de todas as despesas, inclusive a taxa de administração. A linha d'água é a metodologia utilizada para a cobrança e a periodicidade é semestral. Outra taxa que é extremamente agora, ultimamente não está ficando muito comum mais cobrar isso, né? Mas é a taxa de ingresso ou saída. Não são tão comuns, mas elas podem existir. Se podem existir, podem cair na prova. Bom, para aplicar ou retirar o dinheiro, cobra-se uma taxa, tá? Então o próprio nome aí já explica bem essa taxa. Bom, com relação às despesas, tá? Aqueles gastos, tá? Os encargos de um fundo, com relação a várias coisas do próprio fundo aí, tá? Honorários, despesas com auditor, emolumentos. Vamos dar uma olhadinha nisso. Aí os documentos, eu vou passar rápido, né? O regulamento, o FIC, Formulário de Informações Complementares, a lâmina, beleza? Lâmina de informações essenciais, o prazo de atualização da lâmina aí, ó. Beleza. E aí a gente vai entrar aqui, ó, principais estratégias de gestão. Aplicação de recursos. Quando o cotista aplica recurso em um fundo, compra de cotas, o gestor deverá comprar ativos para a carteira do fundo. Então, vamos lá. Você colocou dinheiro no fundo, entrou lá R$1.000 seu. O que o gestor vai ter que fazer? Ele vai ter que ir lá no mercado, de acordo com a política de investimento e o tipo do fundo, ele vai colocar papéis novos nesse fundo, vai comprar no mercado e vai colocar lá. No caso de resgate, então você vai lá e pede para resgatar algum recurso. O que ele vai fazer? Ele vai pegar alguns ativos desse fundo, vai oferecer lá no mercado para transformar ele em dinheiro para te pagar. Beleza? É simples e tranquilo. Tem uma questão interessante aqui, ó. Em casos excepcionais de iliquidez, falta de liquidez aí do fundo, tá? A gente tem algumas situações com relação ao o administrador pode, tá, suspender todos os pedidos de resgates por questão de falta de liquidez. Então, vamos lá. O administrador poderá declarar o fechamento do fundo para a realização de resgates. E caso o fundo permaneça fechado por período superior a 5 dias consecutivos, temos uma convocação de assembleia no prazo máximo de 1 dia para deliberar em 15 dias
sobre as seguintes situações. Substituir, por que Assembleia? A Assembleia é o ato máximo do fundo, né? Aí na Assembleia pode falar, não, esse administrador ele está viajando na maionese. Ou o gestor não é bom, ou os dois. Pode substituir os dois, ou não. Tá? O administrador, o gestor mostraram, principalmente o administrador, eles mostraram realmente que a situação não era muito boa, mas resolveram reabrir ou manter fechado aí o fundo para resgate. Possibilidade do pagamento de resgate em títulos do próprio mercado. Tá? Ele pode te pagar em títulos, tá? Se ficar definido. Cisão do fundo, né? Cisão é um tipo de atividade que pode existir também nesses casos. E liquidação do fundo. Chegou uma questão de insolvência que vai ter que liquidar o fundo. Pode existir essa situação também. Vamos lá. Fundos passivos. A gente está falando sobre várias características aí de fundos. A gente falou fundo aberto, fundo fechado. Aqui agora a gente vai falar o que é um fundo passivo, né? Ou fundo indexado. Os fundos passivos são aqueles que buscam acompanhar um determinado benchmark. Eu gosto de usar aquela ideia de ele está sempre andando atrás, ele está sempre buscando lá uma referência. Ele tem o seu ídolo, né? Ele tem a sua referência. Então a ideia dele é que seja passivo, ele procura sempre andar atrás, tá bom? Por quê? Porque os fundos ativos em que o gestor atua é aquele em que o gestor atua obtendo melhor desempenho. Então assume posições que julgue propícias para superar o benchmark. Então tem até umas questões bem comuns que caem. Em um caso de fundo passivo, onde, né, o fundo, né, o gestor do fundo aí ultrapassou a rentabilidade do seu indexador, no caso do fundo passivo, ele assumiu uma posição que está de acordo com o regulamento e as características? Não. Vai ser aquela resposta que vai falar assim, né? Ele atuou em desconformidade com o tipo do fundo, né? Porque o fundo passivo é para acompanhar, para sempre estar seguindo. E o fundo ativo ele procura melhor desempenho. Fundo alavancado é considerado alavancado sempre que existir a possibilidade de perda superior ao patrimônio do fundo, desconsiderando aí o default nos ativos do fundo. Bom, aí a gente tem os principais benchmarks. No caso de renda fixa, o depósito interfinanceiro, né? O DI, que a gente viu lá atrás. Então é um benchmark. A Selic, tá? É a taxa de juros calculada com base nas negociações entre bancos quando o lastro é título público. Beleza? IPCA é um índice de inflação. IGPM. O IMA, eu expliquei aquele dia esse índice, né? Na verdade, os mais comuns estão aqui em ordem decrescente. E de renda variável, o Ibovespa, o IBRX e o ISE. Bom, agora nós temos aí as principais modalidades de fundo de investimento. Segundo a instrução normativa, a CVM 555, os fundos de investimento, quanto à sua política de investimento, são classificados em fundo de renda fixa de curto prazo, referenciado, simples e dívida externa, fundo de ações, fundos cambiais, fundo multimercado. Então, o que é um fundo de renda fixa? 80% do patrimônio dele tem que estar em ativo de renda fixa. Aí a gente tem que depois dar uma olhadinha lá quais são os ativos e características de um ativo de renda fixa. Tá? Esse fundo pode ser adicionalmente classificado como longo prazo. Bom, para ele ser considerado longo prazo, o prazo médio de sua carteira supera os 365 dias. Aquele negócio do vencimento do papel que eu falei para vocês, tá? Curto prazo, ele tem uma regra análoga a essa regra aqui do longo prazo, é lógico que diferente, né? Olha lá, ele pode ser chamado curto prazo quando prazo máximo a decorrer de 375 dias
e prazo médio da carteira inferior a 60 dias. Recebe denominação ou sufixo curto prazo. Beleza? Fundos de renda fixa referenciados. Como assim? Eu tenho fundo de renda fixa, eu posso colocar na frente dele o nome Fundo Renda Fixa Referenciado DI. Para eu colocar isso, eu tenho que fazer assim: assegure que ao menos 95% do patrimônio estejam investidos em ativos que estejam ligados diretamente ao DI. Esse exemplo que eu estou dando. Tá? Além disso, deve ter 80% do patrimônio em títulos da dívida pública federal ou por ativos financeiros de renda fixa, considerado de baixo risco de crédito. O que mais que geralmente pede é isso, tá? Então, referenciado. Então, ele pode colocar lá, fundo de renda fixa referenciado DI, tá? Ele tem que seguir essas regras aí para colocar o DI, tá bom? Fundo de renda simples. Eu uso falar que esse é o que geralmente a gente gosta, né? Porque ele tem uma característica lá, dispensa o termo de adesão em ciência de risco. 95% do patrimônio tem que ser representado aí por títulos da dívida pública federal ou de renda fixa de emissão com obrigação de instituições financeiras, que tem que ter o risco aí, equivalente a títulos da dívida pública federal, tá? Aí ele pode receber o nome de simples, tá bom? Percebam que a característica do fundo é extremamente conservadora, de baixo risco, tá? É vedado ao fundo simples taxa de performance, investimento no exterior, concentração e crédito privado, transformação do fundo em fundo fechado. Dívida externa, o próprio nome diz, né? 80% do patrimônio é representado por títulos da dívida externa, tá? Forma mais fácil aí de investir no mercado internacional. Fundo cambial, 80% ligado aí a ativos relacionados diretamente ou sintetizados em relação a esse fator de risco, o câmbio, tá bom? Vamos ver o que mais. Fundo de ações, 67% do seu patrimônio líquido em ações negociadas no mercado à vista. Ok? Fundo de ações, cuja política de investimento preveja que 2/3 do seu patrimônio líquido estejam investidos em ações nas companhias listadas. Tá. Um fundo de ação ele pode chamar fundo de ação do banco tal, pode ter um nome na frente chamado aqui, tracinho, mercado de acesso. Se ele tiver 2/3 dos ativos deles lá aplicado a esse nicho lá de empresas que atuam no mercado de acesso, tá? Porque ela tem prática diferente de governança. Aí geralmente tem um nome na frente, mercado de acesso. Pode colocar, tá? É uma característica que pode chamar mais a atenção do investidor, tá bom? Pode cobrar taxa de performance. E o fundo multimercado aí, tá? Que na verdade ele também tem a característica bem específica dele, que ele pode assumir vários riscos, tá? Sem compromisso de concentração, do jeito aí que for estabelecido pelo próprio fundo multimercado. Normas relativas à concentração de crédito privado. Se por acaso um fundo tiver lá mais de 50% do seu patrimônio, tá? Aplicado em pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, emissores públicos, outros que não União Federal. Então quer dizer, se ele tiver essas características aí, ou tiver essa concentração aí, ele vai ter que ter na frente do nome do fundo, tem que ter a expressão crédito privado, para a pessoa justamente saber que ele está aplicando num fundo aí que tem esse risco de concentração de crédito, tá bom? Fundo de investimento em cotas de fundo de investimento, eu falei um pouco disso lá no início, né? A característica interessante é isso, né? Se você tem um fundo em cotas, você só vai poder comprar fundo em cotas de renda fixa a longo prazo. Vamos lá.
Eu só vou poder comprar de um fundo de investimento se ele for de fundo renda fixa da mesma característica, tá? Então eu não posso comprar de outro. Vamos lá. Tributação. IOF em fundo de investimento. Alíquota regressiva. Até 29 dias pode incidir IOF. 30 dias ou mais, todas as aplicações financeiras estão isentas de IOF. O IOF incide sempre antes do imposto de renda. O IOF é cobrado sobre os rendimentos, tá? Então, se você aplicou hoje e vai resgatar esse recurso até o 29º dia, você vai pagar IOF sobre dentro desse fundo, tá? Se passar do 29º, do 30º para frente, não paga. Isenção de IOF para fundo de ações. Ok? Então, o que mais? Estão acabando já. Exceção de IOF em fundo de renda fixa. Os fundos de investimento de renda fixa estão sujeitos a cobrança de IOF pela tabela regressiva, que é zerado, tá? Beleza, já tinha comentado. A exceção é aquela que eu falei no começo. Quando se tratar de um fundo de investimento com carência, e se caso queira resgatar antes do período de carência aí, a alíquota aplicada é de 0,5% ao dia, sempre limitado ao rendimento do investidor. Aí a gente tem aquela tabela, tá? Aqui, ó, tipo do fundo. Fundo renda fixa a curto prazo. Então o prazo aí é até 365 dias. O responsável do imposto de renda aí sempre é o administrador. Tem dois fatos, né, geradores aí. Só na verdade de renda variável que só tem um. Que é o come cotas, que é maio e novembro, ou no resgate. E aí a gente tem o valor das alíquotas. O longo prazo é um pouco diferente, tem umas classes maiores. E renda variável somente no resgate que se paga aí o imposto de renda. Ok? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma outra informação aqui. A marcação ao mercado eu já falei. Vamos ver o que é mais aqui antes de acabar. Tem questões. Bom, então é isso, gente. Isso daqui não torna estanque o assunto, tá? É interessante a gente reler aí o material, refazer os exercícios, tá bom? E a gente vai ter mais uma situação presencial aí pra gente bater um papo, tá bom? Então beleza, espero ter ajudado um pouco mais aí. Um abraço.